Alguns albergues não estão com a cozinha aberta. Para que isso aí? Para evitar aglomeração, alguns albergues pararam de deixar as áreas comuns abertas aos peregrinos. Tá? Muitas vezes os municipais estão trabalhando mais dessa forma, os do governo. Redução de número de camas e tal. Isso aí, a redução do número de camas é interessante para a gente, porque dá uma mobilidade maior dentro do albergue. Mas essa questão de cozinha fechada, muitos talvez fecharam a cozinha e não sei quando vão abrir, porque talvez tenham reparado uma menor bagunça que os peregrinos fazem ao cozinhar. Alguns têm a cozinha aberta, outros realmente têm o som micro-ondas, tá? Então é muito importante você, quando vai para um albergue, tentar saber disso antes de você comprar alguma comida e tal. Preços dos albergues, eles estão alterados sim. Os albergues hoje vão variar, você pode contar com uma variação de 12 a 15 euros durante o caminho inteiro, fora Santiago. Santiago tem uma outra condição de albergue, já não são albergues de passagem e tal, tem outras qualidades de albergue. Mas os albergues hoje, quando a gente fala em albergues privados, são praticamente a grande maioria dos albergues hoje no caminho de Santiago, na grande maioria entre 12 e 15 euros, na região que vai de San Jean próximo à Galícia. Tá? Quando você entra na Galícia, você tem uma pequena redução de 10 a 12 euros nesses preços de albergues. A gente vale lembrar que esses albergues eles estão 20% mais caros. Isso não inviabiliza a viagem de ninguém, mas eles estão um pouco mais caros. Tá? No caminho português, existe essa alteração menor do que a gente vê no caminho francês. O caminho francês ele foi talvez muito judiado pela pandemia. Tá? Então o que acontece? Essa alteração talvez seja por realmente uma inflação interna, mas eu acho que a questão guerra ainda não tinha, quando essa alteração de preços começou a ocorrer, isso estava pós-pandemia, isso não estava ainda com essa questão de guerra, inflação interna e tal. Toda a Espanha está um pouco inflacionada, isso não está beirando o absurdo, a gente tem 15% de alteração de preços no caminho de Santiago. Tá? Quando você fala em albergues dentro da rota toda, você vai ter também, além desses dos privados, tá? Albergue privado, gente, é uma coisa super comum de se usar lá. Ele tem o mesmo pique dos albergues paroquiais e municipais, mas eles têm um pouco mais de qualidade. Quando você vai aos albergues paroquiais e municipais, às vezes eles têm menos estrutura e também são mais baratos. Aí você vai estar falando de 8 a 10 euros no albergue. Tá? Alguns são muito bem mantidos, outros não. Por isso que eu falo, albergue é uma coisa que você vê na hora, ou você conversa com os peregrinos, ou você pesquisa sobre o albergue que você quer ficar. Tá bom? É um cuidado que a gente ter com reservas de albergue com antecedência. Nesses 30 dias de caminho de Santiago, eu notei essa diferença. Não é o principal peso no bolso que faz com a gente essa alteração de preços de albergues. Tá? Os albergues, e como é que está a frequência de peregrinos nos albergues? Os albergues tendem a lotar mais nesse maio, junho, julho, agosto e até setembro.